Olá, tudo bem? Espero realmente que sim. A aula de hoje nós vamos trabalhar com execução e controle. Então, ou seja, os planos postos em prática, tá? Aqueles planejamentos. Então, pessoal, chegamos agora à fase de execução e controle, uma fase extremamente importante, tá? Do projeto. Então, aquela onde que foi pensada, elaborada e planejada até agora torna-se realidade. É hora de fazer acontecer o plano do projeto, executando as atividades nele contidas, cuidando para que os planos desenvolvidos nas fases anteriores comecem a ser postos em prática, tá? Esse é o momento da execução. Pessoal, os esforços agora estão voltados para executar o plano do projeto, desenvolvendo, pessoal, as atividades previstas, coordenando pessoas, coordenando recursos, administrando as interfaces. Convém lembrar que na execução é importante, pessoal, que é consumida a maior parte do orçamento. É na parte da execução que é consumida a maior parte do orçamento. É aqui que o produto do projeto é de fato criado. Então deve haver uma monitoração contínua para que o desempenho, pessoal, em relação ao planejamento seja alcançado. É importante o acompanhamento bem próximo nessa fase. Então, nessa fase é importante garantir padrões relevantes de qualidade através de um conjunto de ações planejadas e sistematizadas, tá? Então essa garantia, ela deve ser tanto interna para a equipe do projeto e a gerência da organização, como externa para o cliente e também os não envolvidos ativamente nos trabalhos, tá? Nos trabalhos desse projeto. Então é importante essa questão. Pessoal, igualmente importante também é cuidar do desenvolvimento da equipe de forma que ela esteja sempre apta a cumprir seus compromissos com conhecimento técnico, com a qualidade e a motivação durante todo o trabalho. Isso também é papel de gerente de projetos. E isso envolve o aumento da capacidade individual e competência dos membros da mesma, assim como o aumento da capacidade do grupo para funcionar como uma equipe e trabalhar com sinergia, tá? Então essa parte é importante do treinamento. Também nessa fase deve-se disponibilizar no tempo certo as informações necessárias aos stakeholders do projeto, com a implementação de um plano de gerenciamento de comunicação. Então nesse plano de gerenciamento de comunicação eu vou saber quando, como e a hora certa de fazer aquela comunicação, tá? É importante. Então o gerente de projeto fica menos submetido a perguntas e pressões indesejáveis e com maior disponibilidade para executar o projeto com acerto, tá? Caso tenha esse bom planejamento da comunicação. Pessoal, uma parte importante com certeza é o controle, porque o tempo todo nessa fase vai ter executar e controlar. Então nessa fase desenvolve-se as seguintes atividades, tá? Atividade de controle, monitoração do progresso dos trabalhos em andamento. Eu tenho que monitorar. Eu também faço análise dos desvios e distorções ocorridos. Também eu tenho que criar alternativas e soluções para tais desvios e distorções, caso tenha. Colocação em prática de ações corretivas para a fixação dos problemas. Então é nesse replanejamento do projeto, se for o caso tenha necessidade de fazer o replanejamento, tá? Também faz parte. Então o sucesso no controle do projeto exige que esse controle tenha uma dinâmica de acompanhamento compatível com os fatos. De nada, pessoal, adianta saber que tal fornecedor não entregou uma determinada insumo, por exemplo, caso tenha necessidade, ou que a analista esqueceu de itens de especificação uma semana depois desse fato ter ocorrido. E os seguintes, pessoal, os seguintes fatores colaboram para que o controle alcance os resultados pretendidos. Então, quais são esses fatores importantes? Então, a simplicidade na coleta das informações. Então, a apresentação objetiva e sintética e abrangente dos fatos. Também precisamos ter o registro por escrito ou no computador dos fatos analisados, alternativas cogitadas e por quê e quais decisões foram tomadas. Também com relação à velocidade da comunicação. Eu tenho que ter um acompanhamento permanente disso. Pessoal, um ponto importante, o que podemos chamar de controle e controles, tá? Controle e controles é a execução de qualquer projeto, pessoal, requer acompanhamento. Não basta um bom planejamento para que ele seja bem executado. É necessário que existam, informações que permitam o gerente do projeto e a sua equipe manterem sob controle o andamento e a execução. O andamento e a execução daquilo que foi planejado. Tá? É necessário ter esse controle. Então a função do controle nem sempre é vista com bons olhos. E muitos gerentes de projetos fazem desse controle uma forma de mostrar seu poder
E o controle é uma tarefa profissional, pois através dele que é possível saber o que está andando de acordo com o previsto. Então, onde as falhas e gargalhos e atrasos para que sejam feitas correções, eu preciso desse controle. E também o que está indo melhor do que é previsto. E para que tal oportunidade seja aproveitada, com relação aos custos, ou abaixo previstos, ou entregas antecipadas, por exemplo. Então, precisa analisar também quando está sendo entregue antes do prazo. Então, um detalhe importante é o que chamamos de falso controle sem informação. Falso controle sem informação. Então, o gerente de projetos pode cometer alguns equívocos na hora de controlar seus projetos. Então, muitas vezes, por confiar demais na sua experiência, caso o gerente de projeto tenha experiência naquele tipo de serviço, e nesse caso, o gerente observa os trabalhos em execução e comanda ações corretivas com base em sua experiência pessoal. Nada fica registrado. E caso a situação semelhante volte a ocorrer, a sua presença é necessária para que a correção seja feita. Não se discute aqui, pessoal, a competência do gerente, e certamente a correção é feita para resolver o problema, mas não há aprendizado por parte da equipe, não se cria uma base de informação para o uso futuro. Então o resultado é a criação do mito da indispensabilidade do gerente. Então o gerente é que resolve, né? Então isso pode gerar acomodações ou ser examinador para a equipe como um todo, tá? Então existe também a questão do falso controle com informação. Então, falso controle com informação. Então, para evitar tal engano, alguns gerentes montam sistemas que lhe permitam registrar informações da execução dos trabalhos, de forma a evitar a dependência exclusiva da sua presença para o controle do projeto. Então agora dispõe-se, pessoal, das informações sobre o andamento do projeto, e é diferentemente da situação anterior. Então é possível a todos os gerentes e membros da equipe acompanhar o que está acontecendo, mas a decisão de realizar mudanças continua concentrada no quem? Nas mãos do gerente, que apesar de consultar os registros, ainda ele decide sozinho sobre as ações corretivas, o que acarreta os mesmos problemas e consequências descritos, pessoal, que nós acabamos de falar anteriormente, tá? Então, a gente precisa analisar esses dois fatores, tá? Pessoal, agora vamos ver sobre o controle profissional. Controle profissional. Um correto, controle, pessoal, evita que aconteçam as duas situações que acabamos de escrever, o que é chamado de gerenciamento de projetos de controle profissional. Então, as informações sobre o serviço de execução, dados reais, são comparados com as informações do planejamento, dados previstos, e também com padrões existentes e reconhecidos já. Tá? Então as observações feitas pelo gerente continuam a ser preciosas, mas não representam mais a única fonte de decisão sobre mudanças e ajustes. Então apoiados, pessoal, também num plano de contingência. Eu preciso ter esse plano de contingência desenhado a partir de um bom gerenciamento dos riscos, elaborado, pessoal, durante o planejamento do projeto. Nós já comentamos sobre isso. E é possível gerar alternativas para análise e decisão sobre ações corretivas que façam necessárias. Então, além disso, o registro de todos os passos executados enriquece o registro histórico, tá? Para o uso de futuros projetos. Então, precisa ter esse histórico para utilizar em projetos futuros que tenha semelhanças, tá, com esse projeto atual. Então, uma boa monitoração do progresso dos trabalhos produz relatórios de acompanhamento, que devem incluir sempre preciso ter incluso nesse acompanhamento o status, onde o projeto se encontra. O progresso, o que a equipe do projeto já realizou. E também eu preciso saber os desvios, caso tenha, o que era esperado, o que foi não atingido, preciso verificar. Eu preciso ter também ações corretivas, se houve desvios. O que foi feito para sanar? Precisa analisar. Pessoal, determinados elementos devem ser monitorados a qualquer que seja o projeto a ser desenvolvido. Para atividades críticas, é fundamental acompanhar as datas, chaves e seus respectivos prazos, verificando o que foi realizado versus o que foi previsto. Em atividades cujo desembolso financeiro seja alto, recomenda-se, pessoal, fortemente acompanhar de perto as despesas frente às receitas, de forma que não fique comprometido o fluxo de caixa do empreendimento. Precisa ter esse acompanhamento. Em atividades que envolvem tecnologia ou fornecedor único, é importante manter sob o acompanhamento severo a aquisição, a fabricação e a montagem dos componentes a serem usados no projeto, pois as alternativas de troca ou substituição não vai ter, são caras, demoradas, em alguns casos impossíveis de serem feitas. Tá? Eu preciso acompanhar de perto, depende do projeto.
Pessoal, o gerente deve estar sempre atento em relação às mudanças que ocorrem durante o projeto, de modo que aquelas mudanças aprovadas sejam documentadas e realizadas sob o controle integrado e dentro do novo escopo, tá? Porque teve mudança, vou mudar o escopo, e deve ser sempre solicitado ao cliente assim, para providenciar as seguintes informações para todas as mudanças. Então, todas as mudanças eu preciso ter essas informações, tá? Então, tipo de mudança desejada. Qual que vai ser a mudança? A descrição de onde está, para onde está indo, a justificativa para a mudança solicitada, impactos previstos com relação a custo, com relação ao prazo, a qualidade, satisfação do usuário. Isso é importante eu ter isso registrado. Quem solicita, quem aprova essa mudança. Pessoal, vou sair da tela agora para deixar aqui específico essa figura, tá? Essa figura representa assim, os processos necessários para a boa execução do projeto, tá? Essa parte de acompanhamento. Então é necessário controlar a qualidade, propor uma avaliação regular da performance do projeto como um todo. Então, de forma a assegurar que ele esteja sendo executado dentro dos padrões de qualidade estabelecidos, pessoal, é importante. Outro detalhe, já validar o controle e escopo garante que o trabalho que está sendo realizado e o produto ou serviço sendo desenvolvido obedecem ao que foi previsto na declaração do escopo, tá? Analise comigo aqui, continue analisando comigo nessa figura. Então, os controles de cronograma, custo de comunicação e os riscos visam também cada um em sua área, garantir que o que foi planejado em relação a cada uma dessas etapas, né, esteja de acordo com o previsto no planejamento, no gerenciamento do projeto, né, o Project Plan. Então, tais cuidados, pessoal, visam garantir a boa performance do projeto. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que tenham compreendido essa aula. E qualquer dúvida, fique à vontade e entre em contato. Bons estudos!